Olá, meus amigos, estou aqui de volta com a quinta edição do CS News no canal AG com Carlos Siqueira. Então vamos lá, a matéria. Brasil tem envelhecimento recorde e pessoas de 65 anos ou mais chegam a 10,9% da população. O grupo nessa faixa etária se aproxima dos 22,2 milhões em 2022, com alta de 57,4% perante a 2010, diz o último censo, quer dizer, o censo feito em 2010, né? Então essa é a matéria que nós vamos conversar aqui rapidinho, tá bom? Sejam bem-vindos, verifica se é inscrito, se não for, se inscreve, deixa o like, compartilha e deixa um comentário que é muito importante. Muito obrigado pela sua ajuda e sua compreensão. Vamos lá a matéria, tá? Indicadores de envelhecimento da população brasileira aceleram para níveis recordes e pessoas de 65 anos ou mais já representam 10,9% do total de habitantes no país. Dos 203,1 milhões de brasileiros, 22,2 milhões estão nessa faixa etária. É o que apontou novos dados do Censo Demográfico em 2022, divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de idosos é maior desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil em 1872, disse o Instituto. Em termos absolutos, a população nessa faixa etária, 22,2 milhões, superou o número total de habitantes de Minas Gerais, 20,5 milhões. O segundo estado mais populoso do país. Ainda em termos absolutos, o contingente de idosos de 65 anos ou mais teve um salto de 57,4% em relação ao recenseamento anterior, ou seja, de 2010. À época, a população nessa faixa etária era de 14,1 milhões, o equivalente a 7,4% do total de habitantes. Em comparação mais longa, também dá uma dimensão do envelhecimento dos brasileiros. Em 1980, os idosos de 65 anos ou mais representavam 4% da população total. O percentual cresceu ao longo das décadas seguintes, até superar os 10% em 2022. Enquanto isso, a participação de crianças e adolescentes vem encolhendo de acordo com o IBGE. Em 2022, as pessoas de 0 a 14 anos representam 10,8% da população de habitantes, abaixo da marca de 24,1% em 2010. Em 1980, essa mesma faixa etária correspondia a 38,2% da população total. Isabel Marri, gerente de estudos e análise da dinâmica demográfica do IBGE, afirma que o efeito de redução da fecundidade começou a ficar mais visível no Brasil nos passagens dos anos 1980 para a década de 99. Nos anos seguintes, a perda de participação dos jovens se intensificou, como aponta os dados de 2022. Abro aspas. É uma estrutura populacional que já não está tão jovem, que está em franco envelhecimento e que tende a envelhecer mais, fecho aspas, diz a pesquisadora. Ela afirmou nesta sexta-feira que a pandemia reduziu o nascimento em um nível maior do que o esperado anteriormente. O estudo, contudo, ainda não publicou os dados do censo sobre a fecundidade. Abro aspas. A gente está em um período pós-crise, pós-pandemia. Isso fez uma redução dos nascimentos para além de que a gente esperava, fecho aspas, disse Marri. E eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo para vocês lerem, né? Como eu sempre faço. Ok, pessoal? Então é isso aí. Está aumentando o número dos velhinhos aqui na população brasileira. Nós estamos, hoje, somos
Basicamente, a maioria da população brasileira, 57,4% da população é idosa, 65 anos ou mais. Olha que maravilha. E viva a terceira idade, né? Ou podemos dizer nós aqui, os mais amadurecidos ou fartos de sabedoria e de aprendizado, que a melhor idade começa aos 60. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Esse é o canal Agil Caco Siqueira e a gente volta numa próxima notícia. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua presença.